e combinei com um juiz de Campinas que ia se aposentar de fazermos uma permuta para que eu fosse para Campinas e realizasse ali o meu sonho derradeiro de encerrar a carreira por lá. Só que esse colega meu me telefonou um dia e falou, olha, eu não gostaria de me aposentar numa comarca que não fosse do mesmo status que Campinas. Sim. Então vá para São Paulo, como juiz auxiliar, e daí nós permutamos e eu me aposento na capital, que, afinal de contas, é um cargo muito dignificante. Claro. Então eu fiz uma batalha, que naquela época era muito difícil conseguir uma remoção para cá. Imagino. E fiz um esforço muito grande e consegui me remover para cá. Daí falei com esse colega, bom, e agora vamos permutar. Daí ele me dizia, mas olha, eu não estou emocionalmente pronto ainda para a aposentadoria, aguarde um pouquinho mais. E isso se prolongou um bom tempo, sabe? Prolongou um bom tempo. E quando eu vi, eu estava pronto para ser promovido para titular da capital. E está onde está hoje, né? Daí telefonei pela última vez para ele. Vamos permutar ou não vamos permutar? Ele falou, olha, eu ainda não estou psicologicamente preparado. Bom, daí eu falei, me promovi. Me promovi. E por força dessa promoção, segui minha carreira adiante. Né? Fui ser titular da capital, fui ser juiz do Tribunal de Alçada e estou aqui graças a ele. Aliás, quando eu tomei posse como desembargador, esse danado desse meu amigo veio aqui, me deu um abraço delicioso e falou, se não fosse eu, você não estaria aqui como está agora. E eu falei, de fato, tenho que agradecer a você. Doutor, eu vou pedir para o senhor traçar o meu destino também. Quem sabe, não é? O seu destino já está traçado e é magnífico, tenho certeza. Bem, olha, foi muito agradável essa nossa conversa hoje aqui. Nosso tempo já se esgotou, infelizmente, porque eu, por mim, continuaria aqui nessa conversa por mais algumas horas até. Mas, de qualquer maneira, eu estou certa de que ninguém imaginou que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tivesse um vice-presidente tão simpático. Muito e hoje nós trouxemos o senhor para a população. De qualquer maneira, parabéns pelo sucesso nas recentes eleições e o Contraponto deseja aí toda sorte nesse biênio e que o senhor concretize aí todo um trabalho que eu tenho certeza que o senhor já planejou. Muito obrigado, Cátia. E olha, eu gostaria muito de que esse contato se repetisse com muita frequência, porque eu acho que o Poder Judiciário hoje tem que deixar de ser aquele Poder Judiciário embutido, escondido dentro de si mesmo. Tem que ser um judiciário aberto para o povo todo e que possa conversar como, afinal de contas, todos nós conversamos abertamente, sem nenhuma inibição. Eu agradeço muito a sua gentileza. Obrigado, doutor. E você não nos esqueça, na próxima semana estaremos de volta.
O Contraponto conversará hoje com o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Passos de Freitas. Doutor Gilberto, é muito bom estar aqui hoje com o senhor, afinal de contas, apresentá-lo ao telespectador e o eminente desembargador. Afinal, o senhor é uma das pessoas mais temidas hoje do judiciário, não é mesmo, doutor? Eu quero dizer que é um prazer em recebê-la. Nós costumamos assistir o seu programa, porque ele... Que, aliás, é o seu programa, que é do É o Tribunal programa de Justiça, né? Mas que ele dá uma informação à sociedade que é muito interessante. Agora, a Corregedoria, de fato, é um órgão dos mais relevantes dentro da magistratura, mas eu discordo respeitosamente da senhora, mas eu não posso ser o homem mais temido do judiciário, um dos mais temidos. Né? Doutor, vamos começar pelo calcanhar de Aquiles. Bem, nós sabemos que o Conselho Nacional de Justiça está fervendo, né? Tem desagradado aí a gregos e troianos. Mas falemos sobre a última resolução, essa que limita o teto salarial dos magistrados. Inclusive, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, isso foi uma decisão unânime, todos os 117 desembargadores anunciam que cessarão as atividades jurisdicionais em função disso. Bem, aí eu pergunto, enquanto eu estou aqui dissertando sobre isso, doutor, conte para nós o que é que o senhor sente com relação a isso, a essa altura, o que é que o senhor tem vontade de dizer, afinal, onde ficam os direitos adquiridos e irredutibilidade dos vencimentos que a própria Constituição Federal expressa? Doutora Cacilda, essa questão do teto, de modo que é hoje a discussão do momento, né? Agora, com relação à greve que os colegas de Minas Gerais estão fazendo, eu tenho uma posição que nós vamos prejudicar a sociedade, de modo que eu, respeitosamente, não concordo com essa greve. Sim. Poderíamos tomar outras medidas, mas é uma questão pessoal. Sim. Agora, com relação a esses direitos, o direito adquirido e a redutibilidade de vencimentos, são 5 votos que reconhecem esses direitos. O ministro Pertence, Marco Aurélio, Celso de Mello, que estão defendendo essa posição, e eu, por mais que eu estude, respeitosamente, eu não entendo como reduzir o vencimento. Nós temos notícias que em alguns estados havia um excesso de pagamentos que poderiam ser disciplinados. Que é bem diferente. Mas não no caso dos direitos adquiridos e da redutibilidade de vencimento. Eram outras vantagens que poderiam ser afastadas. Mas não é o caso aqui do Estado de São Paulo. Tá certo. Doutor, mas confesse, corregedor, quando o senhor vê um amigo seu, o senhor que é do 5º, então um colega seu do 5º também, quando vota a favor da redução dos salários dos magistrados, o que o senhor tem vontade de fazer com ele disso? Olha, eu sempre respeitei o voto de todos os colegas, às vezes discordando, e às vezes ficava vencido ou não, mas alguma coisa, às vezes, se tiver bastante liberdade, eu ainda falaria com ele. Né? Só falaria, doutor? Mas ficaria até, poderia falar até de uma outra maneira, mas respeitando, é uma posição dele, é uma coisa muito pessoal. Mas agora também, cá entre nós, hein, se a moda da greve pega, o senhor vai ter trabalho, né? Vai ter, você imagina o judiciário todo parando, os juízes, os funcionários, a greve de funcionários que ocorreu o ano passado, retrasado, o transtorno que trouxe para todo o judiciário até hoje tem reflexo e se reflete na sociedade. Claro, então, sempre acaba indo, né, para a sociedade. Outros meios, né? É verdade. Doutor Gilberto, mas continuemos falando sobre o vestir da camisa, vestir a camisa do judiciário. No Mato Grosso do Sul, os juízes de execuções penais das 11 cidades onde há presídios já anunciaram que nenhum preso condenado por crime hediondo receberá o benefício da progressão da pena. Eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador rapidamente o que vem a ser o benefício da progressão da pena e se o senhor concorda com isso. Eu, pessoalmente, eu discordo. Eu acho que deve haver a progressão,
porque nós temos notícias desde que foi criada a lei dos crimes hediondos e que não permitiu a progressão, os presos que eram condenados, sabendo que não poderiam progredir para um regime mais benéfico para eles criavam problemas disciplinares. Sim. Porque ele sabe, eu vou ficar aqui, eu vou ficar preso sem nenhum benefício durante toda a minha pena, se eu for bem comportado ou mal comportado, fica na mesma. De modo que eu acho que a progressão é saudável, porque daí obriga o preso a um comportamento, a se aprimorar. Então, é a ideia que eu tenho. Agora, com relação aos crimes hediondos, o que deveria haver ou uma elevação da pena, ou outras medidas, mas não coibir desde logo. É como a questão que o crime hediondo proíbe a liberdade provisória. Sim. Então, não há possibilidade de conceder liberdade provisória. Às vezes, nós vemos casos em que é necessária ou melhor, se justifica Sim. a liberdade provisória, apesar de ser um crime hediondo. A senhora vê no caso de um homicídio que é qualificado pelo motivo fútil. Essa futilidade é uma coisa muito subjetiva. Questão subjetiva. Que aí poderia haver aplicação da liberdade provisória. Então, isso aí depende do caso concreto. Do caso concreto. Assim. Agora, o que deveria, com relação aos crimes hediondos, era uma previsão de uma pena maior, para aqueles uma casos, progressão, mas não coibir desde logo a progressão. Então, e aí eu fico pensando, né? Como é que nós vamos explicar à sociedade aquele indivíduo que mata um transeunte, por exemplo, para roubar um relógio, aí acaba se tratando de um latrocínio, onde ele deveria cumprir uma pena de 20 anos de reclusão, ou seja, ficar 20 anos numa prisão, mas na verdade, com essa nova lei, digamos assim, ele 3 anos e 4 meses depois já estaria no regime semiaberto. O que deveria a lei prever que ele deveria, para progredir, ter uma etapa maior no cumprimento da pena. Dá medo, né, desembargador? Hoje, com essa criminalidade violenta, leva a isto. Mas nós precisamos, doutor Cassio, eu vou dar só 2 exemplos. Nós julgamos há pouco tempo, um caso que eu participei. Então, um cidadão foi preso com 1 tonelada de maconha. Sim. Então, crime hediondo, não cabia liberdade provisória, evidente. E, no mesmo dia, no mesmo pedido de liberdade provisória, um rapaz que estava com 7 cigarros de maconha. Nossa. Então, deveria... Há uma desproporção aí na própria, é verdade. Que às vezes leva a alguma injustiça. Por isso que é bom explicar bem isso. Eu acho que a progressão, mesmo se tratando de crime hediondo, deve ser prevista, mas sendo um prazo maior, para que o preso cumpra, passa para outra etapa, seja submetido a exame, com mais rigor do que de um crime que não Agora, seja hediondo. então, em resumo, desembargador, só para a população entender bem isso, quer dizer, não seria esse benefício da pena, como o senhor acabou de dizer, para alguns casos talvez fosse interessante, não para todos? Não para todos, porque essa qualificação de hediondez, eu dou um exemplo no crime de homicídio, não no latrocínio, como a senhora falou, mas no homicídio, às vezes, um motivo fútil, que para nós seria fútil, mas para um cidadão analfabeto, até aquela ofensa, ele levaria. Então, cabe analisar, o juiz analisar. Porque ele até pioraria muito mais dentro do sistema prisional. O sistema prisional que nós temos penitenciário, hoje. Isso, Tá certo. Bem, falemos um pouco sobre o Tribunal do Júri. O senhor, doutor Gilberto, que integra o órgão especial do Tribunal de Justiça, quantos juízes são mesmo? São 25. 25, o senhor é um deles. O que eu queria saber é que há uma intenção, o senhor sabe que há uma intenção do governo em diminuir a atuação do júri, do jurado, né, sobre os julgamentos pelo Tribunal do Júri. Os quesitos parecem que são muito complexos. Então, o senhor, mais do que ninguém, já que participou desse, pode dizer. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão. Se o senhor realmente acha que os quesitos são complexos, que precisaria simplificar um pouco. O que o senhor sente com relação a isso? Essa é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, né? O nosso sistema de júri, a quesitação é muito complexa. Até para nós que somos da área jurídica, às vezes há dificuldade, há discussão. Então, o leigo, o cidadão comum que vai julgar, faz aqueles quesitos que se a agressão era atual ou iminente.
Tem cidades que o corpo de jurado é bastante simples, não sabe nem o que é iminente. São leigos, né? Totalmente. Então, então, há necessidade de que seja alterado. Há um projeto para modificar. É como no sistema inglês, que é culpado ou inocente. Mas nós temos esse problema. Eu posso dar um exemplo. Eu trabalhei numa comarca de Cerqueira César, e agora nós vamos fazer correição lá. Eu fiz um júri. E ele era constantemente anulado, porque haviam tantos quesitos complicados. Terminou agora, complicados. Então, os jurados não conseguiam. Mas então, acho que é uma necessidade. Porque até eles pode até correr um resultado que não seria a aquele que eles quisessem. Às vezes o jurado ou quer absolver ou condenar, mas com aquela série de quesitos que o senhor veja que materialidade, autoria, depois foi legítima defesa, todos aqueles quesitos. Se atenuante, se agravante. Ser cruel, ser motivo. Então, isso aí, a gente tem notícia que há um projeto nesse sentido. Sim. Mas foi o caso, até nesse caso que já foi julgado, então a imprensa tomou conhecimento, que houve um equívoco na votação. Tá certo. Bom, ninguém está querendo, na verdade, que tudo se resuma, se absolve ou se condena, não é isso, não é? Mas facilitar. Mas facilitar, tá certo. Se a senhora vê o número de julgamentos que são anulados por essa questão da quesitação. Isso aí, felizmente, a gente torce para que logo seja reformada a legislação nesse sentido. Tá bem. Doutor Gilberto, sinceramente falando agora, o senhor não acha que com a criação do Conselho Nacional de Justiça, as corregedorias se esvaziaram? Doutora Cacilda, o trabalho da corregedoria, que é de atualizar, atuar junto aos juízes, cooperando para que eles atuem bem e fiscalizando também aqueles que se desviam das suas funções. Agora, o Conselho, ele, em alguns casos, nós estamos até preparando um ofício para encaminhar, ele está se sobrepondo à corregedoria. Sim. Porque nós temos notícias já que muitos advogados, eles representam contra um juiz. E, no mesmo momento, eles representam contra o Conselho Nacional. Quer dizer, representam aqui e representam aqui lá. Em alguns casos, o Conselho Nacional pede informação, outros nós ficamos sabendo que não pediu informação e a pessoa só se dirigiu a eles. Sim. Então, é o que nós vamos comunicar para que não haja essa superposição. Nós apuramos aqui, e se não foi apurado e a parte, então iria lá. Mas eu acho que a maior atuação do Conselho Nacional são para outras distorções que possam ocorrer, mas essas questões disciplinares, a corregedoria é bastante atuante, e aqui no tribunal nós temos a ouvidoria também, que às vezes a ouvidoria, que é mais para levar ao conhecimento algumas falhas, mas nós apuramos, de modo que nessa parte disciplinar correcional, eu acho que não há necessidade ao Conselho Nacional. A corregedoria, quer dizer, com a atenção da ouvidoria e com a eficiência da corregedoria, para que o Conselho Nacional de Justiça? Nesse sentido. Nesse sentido. Houve um caso que eu tomei conhecimento, foi o procedimento não foi na minha gestão, foi arquivado, houve até um procedimento judicial, foi arquivado e a parte é um direito. Mas ela foi ao Conselho Nacional. Agora, o Conselho Nacional pediu informação, a corregedoria, o tribunal informou e eles decidiram. Mas isso vai ocorrer. Agora, o que eu acho que não deve haver essa superposição. Então, não precisaria a corregedoria. Não precisaria. Agora, o senhor não acha, só para encerrar esse nosso primeiro bloco, o senhor não acha que talvez o advogado que queira representar fique pensando, quem sabe, distante do juiz, do magistrado aqui, quer dizer, não estaria representando na corregedoria do Estado, estaria longe, talvez o magistrado não tivesse influência lá. O que o senhor acha, não? Não, pode ser que algum advogado... Mas não deve acontecer. Não acontece, porque todos os casos aqui são apurados e da representação que é feita contra o juiz, o que nós decidimos aqui, nós comunicamos a parte, ao que representou. Agora, às vezes, eles não contentes, eles vão ao Conselho Nacional, mas seria quase que um recurso. É quase que um recurso, é verdade. Bom, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça
vem operando recentemente, quer dizer, está operando há pouco tempo. Então até se ajustar as questões. Ajustar algumas coisas. E algumas hipóteses que ocorreram, aí a gente tem notícias, se justificam o conselho. Bem, nós estamos conversando com o Corregedor-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Passos de Freitas, essa pessoa simpática que está hoje conosco. E, bom, encerramos agora o primeiro bloco, mas você continue aí, que já nós estaremos de volta para o segundo bloco. Bom, de volta, agora no nosso segundo bloco, nessa conversa deliciosa com o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gilberto Passos de Freitas. Bom, nesse segundo bloco, Dr. Gilberto, nós vamos dar uma relaxada, uma descontraída. Sim. Então eu queria saber, confidencie para nós, doutor, o senhor recebe muitas queixas de magistrados, de juízes que não abrem as portas de seus gabinetes para os advogados ou que se recusam a despachar as petições que lhes são apresentadas pelos advogados? Sinceramente, hein? Não, recebemos. E procuramos conversar com os magistrados, mas nós imprimimos uma política na corregedoria que está servindo de exemplo. Nós estamos fazendo, junto com as correições, audiências públicas, que é uma inovação aqui no estado de São Paulo. E fizemos segunda-feira agora em Botucatu, antes havíamos feito em Avaré, e é muito interessante porque a sociedade vai ao local designado e conversa, apresenta as queixas, as sugestões e vê que é um judiciário aberto. Porque a política do Tribunal de Justiça, acho que do Judiciário, é chegar ao povo. E claro. Com essas medidas, nós estamos verificando que alguns casos, que alguns juízes que não gostavam de atender, estão vendo. A corregedoria, a presidência, vai abrindo e nós vamos abrir. E, de fato, a gente compreende que os juízes com audiência é difícil, torna-se difícil. Mas é um direito ao advogado, é uma oportunidade de até conversar e esclarecer. E a sociedade se torna participativa. Participativa. Então, nós temos orientado nesse sentido. Eu espero que logo já não recebamos mais essas queixas. Mas o que até, quer dizer, de certo modo, é até um pouco compreensível, né, doutor? Porque eu acho que é tanto trabalho, tanta coisa que as pessoas... Muito trabalho. O juiz, eu vou falar o juiz do Estado de São Paulo, ele trabalha muito. Muito, né? Foi feito a doutora Sadek, que é especializada nessa área de política judiciária. Sim. Ela fez um levantamento, ela disse que o juiz no Estado de São Paulo, a carga de serviço dele não é normal. Né? Nós temos conversado... Então, a gente vê audiência, vê sacrificados, juízes trabalhando sábado, domingo. O senhor trabalha, né, doutor? Demais. O senhor trabalha. Então, mas conta para nós, agora de verdade, qual é a maior queixa que o senhor recebe? A maior queixa que nós temos recebido, mas também já está caindo o número de queixas, é quanto ao horário. Ao horário? O horário de início de audiência, algumas queixas que chegam, o juiz atrasa, às vezes também não é culpa dele, porque uma testemunha a gente não tem aquele tempo delimitado, cada testemunha é 10 minutos. Porque ele está em casa trabalhando. Isso, às vezes chega. Mas, então, o maior número de queixas é com relação a isso. Que atraso no início da audiência, tudo. Mas também nós já estamos temos levantamento, estamos sendo superados essa questão. O senhor que é do Quinto, diga para nós, o senhor acha que o Quinto realmente areja os tribunais? Sem modéstia. Sim. Eu fico muito bem à vontade para falar, porque eu fui o último nomeado pelo Quinto antes de 88, de modo que era escolhido pelo tribunal. O tribunal escolhia e eu fui convidado a integrar o Quinto e meditei e aceitei, que é uma grande honra. Eu acho, assim, pelos exemplos, porque vem o advogado, traz toda aquela bagagem
que ele atua de uma outra maneira, ele atua, vamos dizer, de maneira assim, do lado de fora. Assim. O Ministério Público traz outra posição. Então, isso aí concorre para melhorar, são para vivências diferentes, são vivências diferentes. São vivências eu acho importante o quinto. E embora a gente saiba que tenha vários colegas que são contrários, mas isso é uma posição e a gente respeita, mas eu acho muito saudável. Que é saudável, o quinto. Perfeito. Doutor, agora o senhor ultimamente vem fiscalizando direto, né? Então eu pergunto, de repente, na sua casa, assim, o senhor quase que sem perceber, não toma uma posição, uma postura de fiscalizador? Nunca ouviu isso de ninguém em casa? Olha, antes de corregedor, eu já ouvia. Já era fiscalizador. Ou da mulher fala assim, olha, você não está no tribunal. Assim, você já estava fiscalizando. Alguma coisa assim, mas eu acho que não mudou muito, a gente vai... Mas o senhor adota a máxima de São Tomé, ela veio para querer. Veio para querer. Nós estamos sabendo que o senhor tem visitado várias comarcas, aliás, tem viajado direto. Agora, conta aqui rapidamente, o que o senhor tem notado assim nas comarcas? Tem alguma coisa interessante para contar para o telespectador? Doutora Cacilda, eu acho ir visitar, não só para verificar o que ocorre, mas para conhecer melhor o sistema, o juiz, os problemas que ele tem. E o que eu tenho notado, e até eu falo isso com orgulho, é que todos os locais que eu visitei, já visitei várias comarcas, toda semana estou fazendo visita, fora as correições, os juízes excelentes, um trabalho excelente, juízes queridos na comunidade. As questões assim mais pitorescas, eu assim, que eu visitei uma comarca agora, que eu passei por ela. Sim. E uma das muitas, né? Uma das muitas que eu passei. E uma funcionária que foi me ver, porque ela já está aposentada, e ela comentou, o senhor lembra aquele júri que ela não lavou direito o copo? E ficou com um pouco de cândida. E eu tomei água, eu até brinquei. É mesmo? O senhor quer me matar? Porque o senhor está protegendo o advogado. E ela falou assim, doutor, o senhor lembra aquele advogado, eu vou omitir o nome dele, claro. Mas ele tomava xícara e falava que era chá, mas era um uísque. Ele levava um litrão de uísque, pedia para eu pôr na xícara de chá, ele ficava tomando o uísque. E falava bem destravado, né? Ninguém entendia por quê, né? Eu achei um grande orador e destravado. Doutor, você não se sentia mais livre como promotor? Doutor Cacilda, eu confesso à senhora que quando eu fui nomeado pelo quinto, eu sempre procurei exercer a promotoria com bastante rigor, com seriedade. Então, de modo que eu não senti uma mudança. Não sentiu? Você continuou com a mesma postura, né? Com a mesma postura. Eu sempre brinco. Eu troquei o parecer por decido. 6 primeiros. Isso. Doutor, o que mais o irrita num juiz, já que o senhor avalia os juízes? Tratar mal as partes. Certo. Certo. Assim, isso é uma questão da educação, uma questão, mas eu acho que, eu digo que quando eu digo as partes, advogado, Ministério Público, e também o réu. Que coisa boa ouvir isso, viu? Mas eu posso falar para a senhora que a grande parte dos juízes também entende assim. É verdade, mas é bonito ouvir isso, é bonito. Bom, eu até... seguindo esse mesmo princípio, nós já descobrimos que o senhor tem um cachorro, Zorro. Então, esse aqui é a inspiração dele? Esse aqui já estava aqui, mas senão eu traria aqui. Mas eu até tenho uma casa que era dos meus sogros, ficou para minha esposa, em São Manuel. E é uma casa grande, aquelas casas do interior. Sim. Então eu tenho um cachorro e eu lavo uma vez por mês e ele... não esquece, é interessante, ele fica um mês e até a empregada fala assim, doutor, que mora lá, caseira, ela fala assim, ele parece que percebe quando o senhor vem, eu acho que é por causa da movimentação. Mas, na hora que eu vou embora, por sua causa. Acho que é a movimentação da casa, a gente já sabe que ele vai chegar, né? E aí já sente, né? Porque... já sente, e fica do lado...
Ele quer da muito gente bem, o tempo então, todo. né? Ele quer muito bem, ele quer muito bem. Agora, por falar interior, eu também descobri uma coisa inédita. Não, eu até vou parar um pouquinho aqui, porque realmente eu não acreditei quando eu descobri. O senhor morou, quer dizer, o fato do senhor ter morado num fórum já é uma coisa ímpar. Agora, ter morado com esposa num fórum, tem aqui o nome, Fórum de José Bonifácio,